Bom sábado a todos, novamente, que Deus possa ser o centro, que Deus possa ser a sua paz, que Deus possa ser o tudo em sua vida. Você que nos acompanha pelo YouTube, seja muito bem-vindo à casa de Deus. Vamos juntos, novamente, adorar e louvar o nome de Deus. Santo somente é o Senhor. Só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Provai e vede. História de hoje: um ministério com grande alcance. My name is Amir. I live in Iran and have been listening to your radio program. It has opened my mind, and I want to know more about Jesus. Having other religious books is illegal here. But please send me your book by email and mail. Please cover it with a dark envelope and block out the title so it won't be confiscated. A Rádio Mundial Adventista é o Ministério de Mídia da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Com mais de 1000 estações de rádio e estúdios em todo o mundo, é de longe o Ministério de Mídia com maior alcance. Somente no ano passado, 26 novas estações de rádio foram adicionadas em diferentes países. Embora vivamos no mundo da internet, onde qualquer notícia pode dar a volta no globo em questão de segundos, ainda existem lugares onde a rede Wi-Fi ou de fibra é simplesmente ineficaz quando o assunto é levar o Evangelho. Estou falando da Janela 1040, uma área composta por partes do norte da África, Oriente Médio e Ásia. Atualmente, a maior parte destes lugares está fechada para os missionários e para a mensagem. Mas esses mesmos lugares ainda podem ser facilmente alcançados pelo rádio. E essa é a nossa meta. Como o rádio não conhece fronteiras, paredes, limites, é nosso dever transmitir amor, esperança e salvação através de ondas sonoras. Com a sua ajuda, a Rádio Adventista Mundial preparará sermões evangelísticos para transmissão em mais de 1000 idiomas e dialetos para que todas as pessoas no planeta possam ouvir a mensagem do Evangelho em seu idioma.
Ao devolver o dízimo e o pacto, pense naqueles que mal têm acesso às boas novas e pergunte ao Senhor como você pode ser útil no plano de salvação dele. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Entregar tudo em fim de coração. Este é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Este é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Bom dia, crianças. Nós estamos muito felizes por vocês estarem aqui hoje, mas sabe quem está mais feliz ainda? Isso, Jesus. Ele está mais feliz ainda porque vocês vieram à casa dele e deixa a igreja ainda mais alegre e mais bonita. Hoje eu trouxe para vocês uma história bem interessante. Vocês acham que nós podemos ajudar as pessoas? Sim, né? Isso mesmo. Foi o que Jesus nos ensinou, né? Que nós devemos ajudar as pessoas. Ajudar é um ato de amor. E a Bíblia traz uma história muito interessante. Conta a história de uma mulher chamada Tabita, que traduzido para o grego quer dizer Dorcas. Dorcas era uma mulher que trabalhava sem ganhar dinheiro. Sabe o que ela fazia? Ela ajudava as viúvas. Viúvas eram as pessoas que não tinham mais o esposo. E aí essas mulheres, elas ficavam sem dinheiro. Elas não tinham nenhum meio de conseguir dinheiro. Elas não eram aceitas para trabalhar.
elas não tinham nenhum auxílio que recebia do governo, algo parecido, nem aposentadoria. Então, elas ficavam necessitadas. E Dorcas ia até a casa delas e levava roupas novas, que ela mesma fazia, de tricô. Olha, tipo assim, igual esse cachecol, assim. Ela levava roupa para as crianças também, cachecol para as crianças, costurava a roupa dos filhos delas, costurava roupas para todas essas pessoas. E, além disso, ela fazia comidinhas deliciosas para essas pessoas. E fazia bem quentinha e levava. Ela não parava um minuto, porque ela gostava muito de ajudar. Mas, um dia, aconteceu algo muito ruim com Dorcas. Ela ficou muito, muito doente. E passou muito mal, tão doente que acabou morrendo. E aí todas as viúvas e as pessoas daquela cidade, que se chamava Jope, choraram bastante. Por quê? Porque perderam uma pessoa que ajudava muito eles. Ela era conhecida como discípula. Por quê? Porque ela fazia exatamente o que Jesus havia ensinado quando ele esteve aqui na terra, né? Amar aos outros como a si mesmo. Então, Dorcas era assim. Então, alguém teve uma ideia, falou assim, nós sabemos que Pedro está aqui por perto, na cidade vizinha, vamos chamá-lo para ver se ele consegue fazer alguma coisa. Então, eles correram e foram até Pedro, numa cidade vizinha, e chamaram Pedro. Quando Pedro chegou, Dorcas já estava morta há algum tempo, mas ele subiu e pediu para todos saírem, que ele ia orar. Então, ele se ajoelhou próximo a Dorcas e orou. E adivinha o que aconteceu? Ela ressuscitou. Dorcas ressuscitou. Ele disse assim, Tabita, levanta-te. E ela levantou-se, sentou-se na cama, e aí Pedro segurou ela pela mão e levantou, e o milagre aconteceu, né? E Dorcas continuou fazendo aquele serviço de ajudar os outros. Isso que Dorcas fazia era um dom dado por Deus. Nós também, se nós pedirmos, nós também teremos vários dons. Olha aqui, alguém consegue ler para mim o que está escrito aqui? Nesse guarda-chuva, o nome desses dons? Milagre. Isso. Sabedoria, misericórdia. Isso. Serviço, ensino. Todas essas palavras são dons de Deus. E se nós pedirmos, Deus vai nos ajudar. E crianças podem ter dons? Sim, crianças podem. Crianças podem ajudar a fazer comidinha para levar para as pessoas necessitadas. Crianças podem separar seus brinquedos que não brincam tanto assim, ou que têm muito, para dar para aquelas crianças que não têm. Crianças também podem separar suas roupas que já não estão servindo mais, porque cresceram, né? E ainda estão novinhas, para dar para alguém que necessita. Então, crianças também podem ajudar, assim como Dorcas fez. Tá bom? Agora nós vamos orar, e depois da oração, vocês podem levantar e pegar o desenho ali com a tia Gisele. Combinado? Então, todos fechem os olhinhos. Querido Jesus, nós te agradecemos por nos dar dons para podermos ajudar os outros. Cuide de nós e de todos os seus filhos na terra. Em nome de Jesus, amém. O desenho com a tia aqui. Em continuação, ao louvor ao nosso Deus, vamos cantar o hino de número 432. Hei de ver o Rei.
Bom dia, irmãos. Vou começar o meu assunto nesta manhã falando de Harold Kushner. Kushner é um judeu que viveu na Inglaterra, na Nova Inglaterra. E quando o seu filho, Amrão, tinha 3 anos, souberam que esse menino tinha uma doença chamada progéria. Eu anotei aqui, modalidade de nanismo congênito que apresenta características faciais de senilidade ou envelhecimento rápido. Então, o pediatra falou ao Sr. Kushner que Amrão nunca cresceria mais do que 1 metro e que ele pareceria um pequeno homem velho, ainda que fosse criança e que morreria ainda moço. Os anos se passaram e a predição se cumpriu. Amrão completou 14 anos e 2 meses depois deixou de existir. E para responder a essa pergunta e ajudar a outros em circunstâncias semelhantes, esse judeu escreveu um livro, Quando Coisas Más Acontecem ao Povo de Deus. E esse livro se tornou um best-seller, foi lido e discutido por pessoas de todas as crenças e até mesmo por pessoas sem fé. Este sucesso se deveu ao fato de que o assunto realmente é universal. Todos, cedo ou tarde, estaremos diante do problema do sofrimento. Geralmente, nós falamos de problemas quando somos confrontados com instantes dramáticos do sofrimento, tais como catástrofes, como crime ou acidentes. É interessante, essa semana recebi a revista Adventista, de junho, e na relação dos falecimentos, dos falecidos, eu tive a curiosidade de contar de todos, 3 páginas dessa vez, nesse mês, 14 casos de Covid. Então, nós temos realmente um número acentuado de fiéis que estão morrendo em função da crise que nós vivemos. Quero estudar nessa manhã um detalhe da vida de Jó, que talvez nos possa ajudar nessa área tão delicada. Se vocês abrirem a Bíblia no livro de Jó, no 1º capítulo, a gente vai começar discutindo algumas coisas interessantes aí nesse livro. Jó, no 1º capítulo, e no versículo 6, a Bíblia Sagrada registra: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E ele respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Então perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É interessante isso, não? Esses adjetivos: íntegro, um homem sincero, um homem plenamente desenvolvido, reto, correto, justo, temente a Deus, leal a Deus, devotado a Deus. Isso é interessante. E então, que se desvia do mal. Ele evitava o mal desviando-se do perigo. Você viu o meu filho na terra? É assim, é assim. É interessante, não? Mas o diabo, na verdade, ele não ficou muito contente com essa história toda. E então, ele disse: bom, afinal de contas, ele tem boas razões para te servir aí na terra.
ele está blindado, né? Hoje usa-se muito essa palavra, né, na política, né? Estão blindando gente. E Jó era esse tipo, blindado por Deus, abençoado por Deus. Ele tem razões, disse Satanás, né? Agora, se estenderes a tua mão e retirares tudo que tem, ele vai blasfemar de ti. É interessante, não? A discussão continuou, e então Satanás disse: se tu te consideras justo e imparcial, se aceitares o meu desafio, não é? Eu vou provar que o seu amor por ti é só aparente, sem valor. Que coisa, não? Ora, Deus não era obrigado a aceitar esse desafio, né, de Satanás. Realmente ele não tinha que aceitar coisa nenhuma, porque ele podia ter destruído a Satanás assim que ele introduziu o pecado na terra. Mas, por causa do grande plano da redenção, Deus fez o quê? E nesse plano da redenção, nós escolhemos de que lado nós vamos ficar, ou do lado do Senhor, ou do lado dele. E então, Deus teve que aceitar o desafio de Satanás. Assim seja, tens liberdade de fazer o que te aprouver com as suas posses. A única restrição, não toques em Jó. E então, seguindo o texto bíblico, nós vamos ver que os sabeus roubaram de Jó 1000 juntas de bois, mataram os servos de Jó. E aí então continua o verso: o fogo destruiu 7.000 ovelhas, os caldeus levaram 3.000 camelos, e os filhos foram mortos. Em outras palavras, ele perdeu tudo, de bens e de familiares. É interessante, não é? Mas vejam a resposta, o que aconteceu com Jó. Diz aqui no versículo 1, capítulo 1, verso 21. No saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. E o verso 22 na minha Bíblia diz assim: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Se a gente começar a analisar tudo isso que aconteceu com Jó, e se analisarmos o que está acontecendo com a raça humana hoje, é de se perguntar: por que, Senhor? Por que comigo? Por que a minha mãe? Por que o meu pai? Por que o meu filho, criança? Por que o acidente? Por quê? Por quê? Jó não amaldiçoou a Deus, nem o acusou das calamidades que lhe sobrevieram. O que é que vocês acham que está acontecendo no mundo hoje, com todos os problemas? O Papa Bento XVI, no seu tempo, ele visitou Auschwitz, na Polônia, onde foram sacrificados milhões de judeus. E o que é que ele disse quando viu tudo isso? Onde estava Deus? É verdade que depois ele explicou as dificuldades que o ser humano enfrenta, não? Mas essa pergunta, essa declaração dele é delicada. Onde estava Deus? Como quem diz: quem é o responsável? Depois ele explica que é difícil de se entender isso, claro que é. Mas isso não é hora de se perguntar onde estava Deus? Porque, indiretamente, você está pondo a culpa em Deus. Onde estava Deus? Pois bem, irmãos, o tempo se passou, e então, o registro de Jó, entramos no capítulo 2. O tempo se passou, aí houve outra reunião lá no céu, né? E veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor, no capítulo 2 e no primeiro versículo. E aí, então, o Senhor perguntou de novo a Satanás: de onde vens? Impressionante, não?
De onde? Eu venho da terra, estou rodeando a terra, estou reunindo gente lá no meu partido. E aí o Senhor perguntou, bom, mas ao menos uma pessoa não se desviou, ou não desviou a sua fidelidade de mim? Disse Deus, né? Você viu o meu servo Jó? Ele evita toda espécie do mal porque ele me ama. Aqui começa uma coisa interessante, né? Apesar dos problemas, alguém continua me adorando, me servindo na terra. Apesar, foi destruído, ele perdeu tudo, os bens, tudo que ele tinha. Inclusive, os seus filhos todos morreram. Mas ele, tu me incitaste, diz o Senhor, a arruiná-lo sem causa, mas a sua integridade ainda é inabalável. Perdeste o desafio, em outras palavras. Isso prova que Jó ainda tem um motivo adequado para me servir. Mas o diabo não estava a fim de sair derrotado sem mais, sem menos, né? Olha a proposta que ele fez no versículo seguinte. Satanás respondeu ao Senhor no verso 4, pele por pele e tudo quanto tem o homem dará pela sua vida. Que situação difícil, não, irmãos? Que situação delicada. Não há nada que o homem recuse para salvar-se a si mesmo, pele por pele, pela vida. E então, o que é que acontece em seguida? Não há nada que o homem recuse para salvar-se a si mesmo. Por que não me permitiste tocar nele? Se estenderes a tua mão e tocares nos seus ossos e em sua carne, ele vai blasfemar na tua face. E Deus respondeu, ele está em tuas mãos. Podes fazer tudo o que quiseres com ele, mas deves poupar-lhe a vida. Primeiro eram os bens, agora a pessoa de Jó, não é? E então a gente sabe da história que Deus deixou a presença de Deus e feriu a Jó com tumores malignos da cabeça até os pés. E lá ele pegou um caco de telha e começou a se raspar, uma ferida só, da cabeça aos pés. Que coisa terrível, não, irmãos? E nessa situação, entra a esposa de Jó. Jó, diz aqui no verso 8, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Não é possível. Que coisa. E quando ela disse isso, possivelmente os diabinhos sorriram. Por quê? Porque agora, na verdade, quem tinha se posicionado ao lado deles? A própria esposa de Jó, né? A própria esposa de Jó. E então, irmãos, que coisa tremenda, não? O diabo deve ter sorrido. Temos a sua esposa do nosso lado. É uma questão de tempo. E logo teremos Jó também do nosso lado. Não podemos falhar, o sucesso está no nosso caminho. É assim que as coisas funcionam, não? Mas o verso bíblico termina como? No versículo 10, né? Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso, como termina? Não pecou Jó com os seus lábios. Ele não atribuiu a Deus a culpa. A mulher, sim, ele não. Ele não. Bom, e nessa altura, a gente começa a se perguntar algumas coisas, né? E você deve estar perguntando, por que é que Deus permitiu que o diabo desafiasse a sua justiça? Por que é que Deus permitiu que o diabo o provocasse dessa maneira? Fazendo parecer quase que ele não tenha poder para cuidar do seu povo.
É claro que Deus é suficientemente capaz e grande para proteger a sua propriedade, e o diabo sabe muito bem disso, mas preste atenção agora. O seu ataque constante é para ver se aqueles que professam seguir a Cristo são genuínos. O diabo nos testa para saber se nós realmente estamos na igreja e se somos cristãos genuínos, não aparentes. Agora a coisa começa a mudar de figura. Por que é que nós o amamos? Porque temos interesse nas coisas, nas bênçãos? Esse é o drama. Esse é o drama. Sabe, irmãos, o diabo chega e diz assim: achas que essa pessoa realmente te ama? Não, não é assim. Ela se aproxima de ti unicamente por causa dos bens que obtém de ti. Posso provar isso se me deres oportunidade. Vai adiante, diz Deus. Tenta provar. E aí você pergunta, por que é que Deus concorda? Irmãos, no grande plano da redenção, Deus se compromete a nunca ultrapassar os limites até que as questões em todo conflito estejam bem claras. É impressionante, não? Quando Jó foi lá, diante de Deus, digo melhor, Satanás, diante de Deus, insinuou que Jó servia a Deus por motivos egoístas. Ele negou que a verdadeira religião emana do amor de Deus, de uma apreciação inteligente do caráter de Deus. E isso é delicado. Se você parar para pensar um pouquinho, e se você se perguntar assim, por que eu estou na igreja hoje? Eu sou pastor, então eu tenho que ir à igreja porque tenho que cuidar do rebanho. Mas lá no fundo, na base, o que é que me leva à igreja? É a minha obrigação pastoral? É porque você é ancião, porque você é um diácono? Ou é o amor de Deus? Esse é o drama da história toda. E foi esse drama, na verdade, que foi revelado na vida de Jó. Vocês já viram que em Jó 19, 27, o Jó diz assim, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Verão quem? A Deus. Era a certeza, a garantia que ele tinha, ver a Deus. Eu assisti um dos enterros que essa igreja fez, esse distrito fez, na Semana dos Três, na semana passada. E daí? Quem fica com a esperança do Deus? Morrer? Quanta gente morre nessa terra? Sempre morreu. Lá no início da era cristã, um homem chamado Tertuliano, ele disse o seguinte, o sangue dos cristãos é semente. E se vocês lerem o livro Conflito do Século, vocês vão ver, milhares e milhares iam para o Coliseu Romano para servir de alimento para aqueles leões famintos. Famílias inteiras serviam de alimento. Será que esse povo não amava a Deus? É uma cena impressionante, não? E aí você vai adiante, né? Você passa ali por um pouco antes do ano 1000, você tem os valdenses, você tem os albigenses, os valdenses, milhares morriam. Agora nas mãos de quem? Nas mãos da Igreja Romana. Aí você vai para a Idade Média, aí surgiu a Santa Inquisição. Quem não lê, espera a cartilha de Roma, é degolado. Já viram que coisa delicada? E não parou. Não é? Nós já tivemos tantas crises no mundo. Hoje nós temos uma crise e o pessoal fica procurando o responsável pela crise. Vai na Bíblia que você vai ver o responsável pela crise. Essa é uma crise.
Essa não é a última. Virão outras crises. E elas virão assim, de maneira muito sutil. Elas estão vindo. Elas estão chegando. E nós, na verdade, estamos aí, no meio de tudo isso, não, irmãos? Nós estamos aí no meio de tudo isso. Pois bem, irmãos, as coisas, na verdade, aconteceram na vida de Jó. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo o que aconteceu na vida de Jó tende a acontecer na minha e na tua vida. Uma repetição de Jó, Jó 2. Jó 2. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Quem discutia? Satanás discutia com Deus sobre Jó. Jó era o protagonista da história. É interessante que a serva do Senhor, ela tem uma declaração no livro Educação. Ela diz o seguinte: o estudante deve obter um conhecimento do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e a obra da redenção. Deve compreender a natureza dos dois princípios que contendem pela supremacia. Cristo de um lado e o inimigo de Cristo de outro. Deve enxergar como esse conflito penetra em todos os aspectos da experiência humana, como em cada ato de sua vida, ele próprio, nós próprios, não é, revelamos um ou outro daqueles princípios antagônicos, e como, quer queiramos, quer não, ele está mesmo agora a decidir de que lado do conflito estará. O conflito está armado. Quem é que decide? Você e eu, nós é que decidimos de que lado nós vamos ficar. E aí é que as coisas estão ficando delicadas. O mundo evangélico diz, não, Deus me ama, salvo uma vez, salvo para sempre, glória a Jesus. E vai por aí. Mas você não vê mudança na vida dessa gente, desses bons cristãos. Glória, amém. E aí vai, né? E por aí vai. Mas um relacionamento profundo, uma comunhão com Deus não existe. E aí entra o drama da igreja nossa, da igreja adventista. O problema é a comunhão com Deus, tempo para Deus. Esse é que é o delicado. Então, irmãos, é interessante como tudo isso acontece, não? É verdade, nós vivemos na época, nós somos um momento a sétima igreja, Laodiceia, morna, né? E o diabo não está preocupado com os mornos. Ou você é quente ou frio. Se você é morno, está tudo bem para ele. Ele não está preocupado com isso. Então, irmãos, aqui é que entra justamente uma questão assim, bem delicada nossa, não? Nós precisamos compreender, na verdade, esse drama que existe, né? Esse drama que existe. Vejam, o Espírito de Deus trabalha na nossa vida e nós, a uma certa altura da nossa existência, começamos a nos preocupar com a nossa vida espiritual. Então, passamos a dedicar tempo para Deus. Passamos a dedicar tempo a Deus. E há ocasiões em que nós dedicamos tempo a Deus e começamos o dia, e naquele dia as coisas começam mal. Brigamos com a esposa em casa, com os filhos, vamos por emprego, damos trabalho para o nosso chefe, na escola, enfim, as coisas vão mal. E aí, no fim do dia, você se questiona e pergunta, mas o que está errado? Será que ter contato com Deus, dedicar tempo para Deus, relacionar-me com Deus, vale a pena? Porque eu fiz tudo isso e a coisa saiu muito mal. E no fim daquele dia, veja, irmãos, como é delicado isso. No fim daquele dia, nós temos que avaliar realmente
o que aconteceu. Temos que avaliar. Ou Deus está certo ao dizer que eu gosto de comungar com Ele, que eu gosto de ter comunhão com Ele, ou o diabo está certo ao afirmar que eu estou usando a Deus para obter mais bens dele. E eu tenho que tomar uma decisão. Quem é que está certo? Deus, em dizer que eu o amo realmente, que eu o busco por amor, ou o diabo está certo, que eu o busco simplesmente para receber dele favores? Vejam, isso é muito sutil, isso é muito delicado, mas é assim que, na verdade, o diabo trabalha. É justamente dessa maneira, não é? O diabo chega a Deus, você está iludido. Você pensa que aquele sujeito lá em Peruíbe está te buscando porque ele te ama? Não, ele quer a solução dos seus problemas, simplesmente. É assim que a coisa funciona. E é claro que nós estamos inseridos nesse contexto. Por quê? Nós somos aqueles por quem Cristo veio morrer e quer ver no reino dos céus. E então, como é que a coisa funciona? Sempre que o diabo faz uma acusação contra a justiça divina, Deus diz, tudo bem, você tem que provar. Aí o diabo disse, eu não posso provar se tu não me permitires tocar nele. Olha ali, o diabo quer saber se você é um adventista autêntico, fiel, se nós somos ou não somos. Se nós estamos só vivendo uma vida de aparência. É muito delicado isso, né, irmãos? E então, as coisas continuam, não é? As coisas continuam. Bom, nós nos preocupamos com a nossa vida espiritual, não é? E o inimigo está vendo tudo isso, nós estamos preocupados. Então, o que é que ele faz? Quando nós estamos realmente orando com a Bíblia aberta, né? O diabo vê tudo isso e tenta complicar a nossa vida no dia seguinte. Tenta complicar. Então, tentando complicar, nós precisamos tomar uma definição, uma decisão. Ou estamos de um lado, ou na verdade estamos de outro, não é? Prova. E então a gente tem que tomar uma decisão. Ou estamos ou não estamos. Bom, irmãos, é assim que na verdade as coisas continuam, né? Sempre a nossa existência. O diabo, ele não quer perder a batalha. E ele está realmente em cima dos fiéis cristãos aqui na terra. Pois bem, o nosso relacionamento com Deus é uma coisa distinta. É esse relacionamento com Deus que nos faz o quê? Nos faz crescer na vida espiritual. Eu, às vezes, fico pensando, por exemplo, vocês já ouviram falar de João Hus e Jerônimo? Como morreram eles? Como morreram eles? Queimados. O fogo dói? Quando chegar em casa, você liga o gás lá e põe o dedo no fogo, para ver se dói. Agora, eu fico pensando como é que esses homens foram para a fogueira e o Espírito Profecia diz que eles foram como? Cantando! Irmãos, isso é impressionante. Isso é fruto do quê? É fruto de uma intimidade com Deus. Esses homens, quando eles foram para a fogueira, na minha cabeça eles já tinham morrido. Como é que um homem desse vai cantando para a fogueira? Como é que você entende isso? Eu não entendo. Isso só pode ser fruto e resultado de uma intimidade com Deus. Sabe, irmãos, é uma coisa impressionante quando você assiste um enterro de cristãos. O povo chora, mas o povo não desespera.
Eu era novo, estava começando o meu ministério em Porto Alegre. E fui fazer um enterro lá no interior, numa zona de arrozal. Daqui um pouco chegou um jipe, trazendo uma porção de gente. Era um lugar bem simples. Desembarcou uma mulher adventista, mas gritando feito uma doida. Eu disse, não é possível. Uma irmã adventista, leva essa mulher para bem longe daqui. No que é que ela vai transformar esse enterro aqui? Não, irmãos, não pode ser. E isso costuma acontecer por aí, né? Você vai em certos enterros, que coisa desesperadora. Por quê? O que é que nos faz diferentes? É esse relacionamento. Isso é o que nos faz diferentes. Então, meus irmãos, quando essa história de Jó está registrada, ela está registrada para o nosso bem. Nesse relacionamento com Deus, nós queremos conhecer a Cristo cada vez mais e melhor. Queremos aprender até mesmo a amá-lo pelos motivos corretos. Porque nós temos que confessar, nós somos muito egoístas em nossas orações. Pare para pensar. Nós somos tremendamente egoístas. Quais são os motivos corretos? O que é que nos leva realmente a enfrentar as dificuldades? É o amor de Deus. Em conhecer a Cristo, nós vamos nos identificar. Não o que Ele vai fazer por nós, ou prometeu fazer, mas pelo que Ele fez por nós no passado. Isso é que é fundamental. E é isso que tem que ser meditado pelo cristão. O que é que Cristo fez por nós? Agora, irmãos, aí vem o delicado. Se eu não me identifico com a oração e a leitura da Bíblia, como é que eu vou saber o que Cristo fez por mim? Esse é o delicado. Esse é o delicado para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse inimigo sabe muito bem disso, porque nós temos tudo em mãos para não dar tempo a Deus falar conosco. Tudo. Temos celular, temos uma porção de coisas, temos televisão, nós temos tudo. E nós ocupamos o nosso tempo com tudo. E o dia termina, você olha para trás. Eu li algum texto da Bíblia hoje? E daí? Como é que fica? Sabe, irmãos, quando eu estava me vacinando aí agora um mês atrás, encontrei um cidadão lá, devia ter idade assim como eu também, talvez ele tivesse menos do que eu. Aí ele se identificou como presbiteriano. E eu me identifiquei como adventista. Não disse que era pastor, mas como adventista. Sabe o que esse homem me disse, irmãos? A uma certa altura da conversa, eu leio a Bíblia durante 4 horas por dia. Quatro horas. Lutero, a vida de Lutero, a gente sabe que ele lia a Bíblia 3 horas por dia. 4, mas ele é um aposentado. É claro que ele é um aposentado, e você não é. Mas o problema é que nós não temos tempo nem para minutos para Deus. Esse aqui é o drama. Sabe, irmãos, esse é o delicado da nossa existência. Como é que nós ficamos nessa história, nesses embates da vida? Irmãos, eu disse para vocês que a crise que nós estamos vivendo não é a última, não. Essa história de clima, essa história de ecologia, isso tudo é balela. No fundo, quem está tramando as coisas? Não falo no governo mundial? Que coisa bonita. Mas nunca deixar de ter alguém tentando puxar o tapete do outro, né? Quem vai ser o líder mundial? Agora, irmãos,
Não, Amazonas, ecologia, mais isso e mais aquilo. Não, irmãos. Por detrás disso existe uma coisa. Existe um domingo para ser santificado, para que a terra descanse, para que o ser humano descanse. Vejam! Essa luta de ideologia de gênero, que coisa tremenda, irmãos. Você não pode falar mal dessa gente. Mas eles falam mal do Cristo, eles zombam de Deus, eles zombam da Bíblia, eles fazem tudo. Eles estão certos. Pega a tua Bíblia um dia e passa perto de uma passeata LGBT, não sei mais o que. Vê como é que eles vão te tratar. Que maravilha! Aí vem um cristão. Vê se é assim. Faz isso. Mas é bom você com a polícia do seu lado, viu? Porque senão... Irmãos, quem é o povo que diz ser o povo da Bíblia? Quem é que segue a Bíblia? Quem crê na família? Quem crê nos preceitos da família? Quem crê no Santo Sábado? Quem crê na Bíblia? Esse é o drama. É lá que nós vamos chegar. Há um movimento, na verdade, que vai chegar nesse ponto. Agora, é verdade isso? É verdade. Mas o problema, irmãos, é como é que eu estou me posicionando para enfrentar essa batalha. Para dizer, não, eu amo a Deus. Não é sem razão que a Bíblia diga isso, né? O mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque, na verdade, ou era Deus, o Deus Criador, aquele que nos ama, aquele que nos quer salvar, mas aquele que criou o mundo e a todos nós, ou deuses. Esse era o drama. E não vai ser diferente agora. Ou nós amamos o Deus Criador, Criador inclusive do sábado, ou nós amamos deuses, ou nós amamos coisas. Estão lembrados do jovem rico? Vai, filho, vende tudo. Não, por quê? Porque o Deus dele não era o Deus Criador, o Deus dele era o Deus do dinheiro. Pode ser dinheiro, pode ser tanta coisa, pode ser a televisão, pode ser os filhos, pode ser a mulher, pode ser a noiva, tudo pode ser um Deus. Se nós tivermos tudo isso acima do amor do nosso Deus. É fácil? Não, não é. Temos que orar pedindo que Deus nos dê a sua misericórdia e que Ele nos ajude a buscá-lo da maneira correta, pelos motivos corretos. Isso é necessário, irmãos, para enfrentarmos as dificuldades do último dia. E é claro que não tem por ser mais difícil. Não, mas pastor, se eu ler a Bíblia eu estou salvo. Não, não estou dizendo isso, irmão. Você pode ler a Bíblia e se perder. Mas, infalivelmente, se você não tiver comunhão com Deus, através da Bíblia, você está perdido. Essa é a dura verdade. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, porque quem é que nos revela a Deus? A Bíblia. Quem nos revela Jesus Cristo? A Bíblia. E o Cristo revela o Pai. E o amor de Deus está revelado no sacrifício feito pelo Cristo na cruz do Calvário. E é isso que tem que mexer conosco. Agora, se eu sei disso, assim como um fato histórico, o que vai sobrar para mim? Nada. Então, queridos irmãos, nós temos tudo nas mãos. Deus nos deu a sua palavra. Aí o pessoal fica discutindo, não, amor a Deus e amor ao próximo, e aí a lei fica por terra. Nós não estamos preocupados com isso, irmãos. Você não vai ser salvo guardando os mandamentos de Deus. Não, você vai ser salvo por Cristo. E Cristo vai demonstrar o seu amor e o amor do Pai lá no Calvário. E isso vai ser revelado a mim e a você na Bíblia. Então, eu preciso tomar um tempo para ler a Bíblia. Mas, pastor, eu não tenho tempo. Eu não sei, irmão, se você não tem tempo. Mas talvez você tenha muita coisa dentro de casa que você assiste e vê e que cobra o teu tempo. Hoje, a Bíblia existe até... Um dia eu preguei um sermão desse, parecido com esse, e depois eu fiquei preocupado, porque tinha uma irmã que achou ruim, porque eu disse que tinha que ler a Bíblia, e ela disse, mas eu não sei ler. E eu fiquei
Achei que ofendi a irmã, né? Mas existe um processo hoje para você ouvir a Bíblia sem lê-la? Né? Tem. Hoje tem a Bíblia gravada, você pode ler, pode ouvir a Bíblia. Até, deve ter até nos celulares, não tem? Tem. Você pode ler a Bíblia em qualquer lugar, no ônibus, viaja 1 hora, 2 de ônibus, vai lendo a Bíblia, vai ouvindo a Bíblia. Irmãos, eu não sei como você tem que fazer, mas eu sei que você e eu, nós precisamos realmente dedicar mais tempo para Deus. A oração e a palavra. Eu já contei essa experiência aqui, está na hora de terminar, né? Eu era garoto, eu devia ter lá meus 14, 15 anos. Era interno lá no Taquara, no Rio Grande do Sul. Mas eu estou falando de 50 anos atrás, né? Quase que não faz muito sentido, né? Mas não importa, era assim. Eu passei na frente de um quarto, o quarto estava porta semi-aberta, e lá havia um colega, o cara era mais maduro do que eu, já morreu, mas fez teológico comigo. O cara estava em cima da cama, ajoelhado, lendo a Bíblia. Vocês acham que isso impactou um menino com 14, 15 anos? Era sacrifício? Não estou dizendo que tem que fazer sacrifício, irmão. Era o respeito que a meninada naquele tempo tinha pela Bíblia. O cara ajoelhado em cima da cama, lendo a Bíblia. Eu não estou dizendo que tem que voltar para esse tempo, mas pelo menos tem que dedicar tempo. Não é? Temos que dedicar tempo para amá-lo pela maneira correta. E então, irmãos, isso vai nos preparar para os embates que são diante de nós. Esse Deus que agiu com Jó da maneira como agiu, ele permite certas coisas para saber se nós somos ou não somos. E que o céu veja em você e em mim verdadeiros fiéis, leais, aqueles que servem a Deus por amor. E é claro, a gente ama realmente aqueles que a gente conhece, né? Agora, se a gente não sabe nada a respeito da pessoa, como é que a gente vai amar? Por isso que eu acho, nós precisamos ler a Bíblia. Sim, tem uma declaração da Bíblia que eu me preocupei com ela há algum tempo, eu até a anotei, vamos ver aqui. Vocês terem uma ideia, mas às vezes eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Sabe, irmãos, isso impressiona a gente. Né? Você tem uma vida atrapalhada, você não tem vontade, mas a serva do Senhor disse assim no livro Maior Discurso de Cristo: quando sentimos que pecamos e não nos é possível orar, é momento de orar. Não, mas eu estou a vida toda atrapalhada, tanto pecado na minha vida, tanta coisa errada. A Bíblia, a senhora White diz, é momento de orar, você força a sua situação, força-te. Talvez nos sintamos envergonhados e profundamente humilhados. Devemos, porém, orar e crer. Bonito? Não importa o seu passado, o que você fez ontem, ora. Ora. Lê a Bíblia e Deus vai te ajudar. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Glória perene. Em pé,
Vamos cantar o hino Glória Perene. Tudo que lhe aconteceu, ele sempre te louvou, sempre te adorou. Por mais que soframos, Senhor, ajuda-nos. Nós precisamos te conhecer mais e melhor. Avaliar mais o teu amor para conosco, conhecer o teu amor para conosco. Que Cristo Jesus seja uma realidade na vida de cada um de nós. E quando formos testados, saiamos vencedores como um jovem seu. Amém. O mal existe, o pecado existe, mas há um povo teu aqui nessa terra que te ama. Um povo que está nessa terra não sem razão, para indicar o caminho da eternidade, amigos, vizinhos, familiares, colegas. Ó Senhor, ajuda cada um de nós a vivermos vidas retas, puras, pias e íntegras aos teus olhos, para sermos uma bênção àqueles que estão ao nosso redor. E que assim, em comunhão íntima contigo, nos preparemos a nós e aos aqueles que estão ao nosso redor para um breve, brevíssimo encontro com Jesus. Que um dia todos estejamos juntos no reino dos céus. Nós te suplicamos em nome do amor de Cristo. Amém. Vem
ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça